vai continuar, né, o conceito de algoritmo genético. Esse conceito de algoritmo genético, na verdade, eu brinco que eu fico batendo na mesma tecla, principalmente porque, para vocês fixarem como que ele funciona, ele é muito, muito bacana de você brincar, de você mexer, não é uma coisa muito complicada, vocês não utilizam cálculos exacerbados ou exagerados para poder fazer ou mexer, mas o contexto dele é muito simples, que a gente vai mostrar. A gente fala até que ele é altamente genérico por causa disso, né? Os componentes também são invariáveis, vocês não vão encontrar as mesmas variáveis de um problema para o outro. Isso ajuda muito na implementação, né? Principalmente, por exemplo, na linguagem orientada a objeto, agora a gente está falando não só em orientada a objeto, mas essas novas linguagens, tipo o Python em si, né? Permite principalmente o reaproveitamento do código, principalmente para a solução de vários problemas, porque a ideia dele, gente, é muito parecida. É claro que vai depender de como você representa o seu problema e tudo mais, porém ele é considerado muito simples. Uma característica que a gente trabalha, que a gente se preocupa, né, toda vez que a gente está falando do algoritmo genético, é essa representação do cromossomo, né? Então, como representar o cromossomo? O cromossomo em si, né, que é a representação do problema em si, é uma forma de você traduzir o seu problema de uma forma que você consiga trabalhar e tratar no computador. Então, ele é uma forma de codificar o problema. Vocês podem, por exemplo, usar uma string, usar uma matriz, uma variável, né? Tudo vai depender do problema que você vai estar manipulando. Aí, com isso, você modela para o problema em si, né? E outro detalhe, a representação, ela é muito importante toda vez que você trabalha o contexto de... você consegue melhores resultados se você consegue representar o seu problema. Então, isso, de qualquer algoritmo a gente fala isso, né? Principalmente se você não consegue modelar o seu problema, a qualidade do seu resultado vai ser péssima, né? A ideia dele é que você tem que sempre resistir à tentação de adequar o problema à sua representação, então tomem bastante cuidado com isso, apesar de que vocês vão ver que a gente vai dar exemplos de binário, que eu acho muito massa, muito bacana de brincar, principalmente pela facilidade de fazer os operadores genéticos com ele. Porém, a gente tem que existir essa tentação de, às vezes, tentar, por exemplo, forçar uma coisa em ser em binário que não vai ficar legal, tá? Cada pedaço indivisível dessa representação do cromossomo é igual na biologia. A gente vai chamar ela de gene. É muito importante notar que essa representação é completamente arbitrária, tá? Não existe uma fórmula para você falar assim, o 01010101 vai representar tal coisa. Não existe um cálculo, você está fazendo uma escolha e associando aquele cromossomo a uma característica que você está definindo. Mas você tem que saber que aquilo significa aquela representatividade, né? Então, a especificação dessas possíveis soluções, né, principalmente quando a gente tem um espaço de busca. Então, você já tem algumas opções para o seu problema e você quer definir algumas estruturas. Essa representação também vai depender do tipo do problema, né? A ideia dele que toda vez que a gente pensa, né, em representar de uma forma simples, tomem bastante cuidado com isso. Se houver o que a gente chama de soluções proibidas ao problema que vocês estiverem manipulando, elas não devem ter uma representação, porque se você coloca uma representação, quer dizer, você cria uma solução, coloca uma solução que não pode acontecer, você está correndo o risco de fazer com que ela aconteça, porque a partir do momento que você insere ela no seu problema, quer dizer que ela pode acontecer. Se tiver algum problema, tiver alguma condição, você tem que colocar ela também na representação. A ideia que a gente tem as representações, que elas podem ser, no caso, a gente pode trabalhar com representações, toda vez que a gente está falando do problema, né, a gente pode estar trabalhando, por exemplo, com representações binária,
né, onde a gente faz a representação, por exemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, por exemplo. Eu posso ter de números reais, né, onde você vai pegar e falar assim, meu 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma representação de números reais, e eu posso usar os símbolos em si, né, onde você pode, por exemplo, pode usar A, B, C, D, E, F, e fazer essa representação, tá? Então, essa é uma característica, né, da forma de representação. Eu gosto, igual eu falei anteriormente, que eu gosto de trabalhar sempre com a representação binária, principalmente porque ela é uma representação simples, né, principalmente, e ela é muito utilizada na parte, toda vez que vocês veem algum tipo de problema em algoritmo genético. O cromossomo nada mais é que uma sequência de bits, né? Essa sequência de bits, e cada gene, no caso, é um bit específico, né? O conceito é representado por bit, ou conjunto de bits, vai ser inerente ao problema. Então, é uma representação que foi inicialmente utilizada por Roland, né? Principalmente que mostra, né, esse conceito igual Darwin em si, dos algoritmos de evolucionários em si. Por ele ser muito simples, que foi muito muito simples, e por vários motivos históricos, as pessoas que trabalham com algoritmos genéticos trabalham muito com esse tipo de representação. E outro detalhe que você vai ver que facilita muito, principalmente em compreender os operadores genéticos que a gente vai falar. Então, a gente falou de representação através de números, né, inteiros ou reais, strings, ou a representação binária. Para você representar os números reais, por exemplo, como binário, a faixa de operação dessas variáveis, por exemplo, se você está falando de 1 a 16, tomar cuidado com essa faixa de operação, principalmente porque se você, por exemplo, for converter um número decimal em binário, o que acontece quando você faz essa conversão? Se você for pegar um número muito grande, o cromossomo vai ficar muito grande, né, com um conjunto de bits muito grande. E uma preocupação é essa precisão desejada. Então, se você quer precisão, você também refaça a representação com precisão também. Uma forma, né, eu não utilizo muito isso, mas uma forma de você converter o bits para números, né, ele usa essa forma. Eu faço representatividade, gosto muito de brincar assim, pego um número decimal e converto ele de decimal para binário, o cálculo que vocês já conhecem, que vocês aprenderam no início do curso, tá? Então, ele é bem simples e faz uma representação. Aqui, o que eu mostrei anteriormente, representação binária, né, a representação simbólica, usando letras, e uma representação usando valores reais. É claro que, às vezes, você quer usar essa representatividade usando esses valores reais. Porém, a gente tem que tomar esse cuidado de usar a melhor representatividade para o seu problema. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui ele tem um exemplo de iteração, tá? Onde a gente tem aqui, ó, ele fez, no caso, o valor, aquele cálculo que eu mostrei anteriormente para vocês, onde ele fez o cálculo, por exemplo, de x1 e de x2 para fazer a conversão. Eu, particularmente, não gosto, tá? Por que ele fez? Ele pegou, dividiu um número, né? E falou que o R1 é 3, né? No caso, para o valor dele em binário, né? E esse cara aqui seria a representação dele em binário. Aí ele falou, para fazer a interpretação, né? Ele dividiu em partes e pegou o valor dele para fazer, por exemplo, o cálculo usando aquela forma anterior. Eu, particularmente, não gosto, eu faço a conversão de binário para decimal de uma maneira mais rápida. Eu vou mostrar em alguns exemplos que a gente vai ter na próxima aula. A função de avaliação, que é uma coisa que a gente falou bastante sobre ela, é uma forma de você, principalmente, determinar a qualidade de um indivíduo, né, principalmente para aquele problema. Então, toda vez que você fala de função de avaliação, ela sempre vai estar voltada para resolver o problema. É como se fosse a nota dada para aquele indivíduo, né? Então, você dá uma nota para ele. Então, eu falei anteriormente, você tem uma aula de alguma disciplina. Você
faz provas, faz avaliações e você recebe uma nota. Então, a função de avaliação que foi utilizada lá de cálculos que foi feita é através da nota que você vai obter. Então, nessa forma, você escolhe melhor os indivíduos, principalmente para saber quem são as soluções boas e as más para um determinado problema. Um detalhe, você nunca vai descartar uma solução ruim, tá? Ela tem que, mesmo que ela exista, gente, vocês sempre vão ter que modelar ela, tá? Não, é muito fácil. Vocês vão ver quando a gente for fazer uns exemplos utilizar um cálculo fazendo à mão mesmo, para vocês verem como que é muito simples, vocês tendem, né, principalmente porque os exemplos são tão simples que vocês vão tender a falar assim, mas por que eu vou escolher aquele valor baixíssimo? Aquilo lá vai dar valores... Não, ousem, porque às vezes aquela solução ali pode, junto com uma boa solução, cruzamento daquelas duas informações, pode gerar um indivíduo muito melhorado. Então, tentem sempre ir além. A função de avaliação, principalmente por causa da generalidade, né, principalmente de algoritmo genético, é a única ligação que é considerada com um problema real. Então, às vezes, vocês vão notar que a função de avaliação é o boom daquilo para você saber que é a melhor solução. O algoritmo genético, ele pode descobrir o máximo, né, de toda e qualquer função, de qualquer variável em si, alterando apenas a função de avaliação. Então, você consegue melhorar o seu resultado através dessa conceito da função de avaliação. O cálculo de uma função de avaliação vai refletir principalmente como você está modelando os parâmetros para aquele seu problema, né? Então, usar os valores armazenados naquele cromossomo e retornar um valor numérico é uma métrica muito boa, principalmente usando aqueles parâmetros que você vai estar modelando. A função de avaliação deve ter, no caso, cada cromossomo vai ter uma função de avaliação. Então, por exemplo, se eu tenho uma função de avaliação alta, por exemplo, de C1, ele quer dizer que aquele cara, C1, tem representa uma solução melhor que um cromossomo C2, que tem uma função de avaliação mais baixa. Então, a avaliação, o valor da função de avaliação de C1 vai ser maior que a avaliação de C2, e ele vai ser um forte candidato a fazer a operação genética. A função de avaliação tem que ser escolhida com muito cuidado, né? Você embute conhecimento através do problema a ser resolvido. Quanto mais conhecimento você coloca através da função de avaliação, você gera bons resultados. Então, a ideia dele de gerar bons resultados sempre vai estar em cima da função de avaliação. A seleção de pais é o método, né, principalmente de seleção para simular aquele mecanismo de seleção natural. O mesmo conceito que a gente tem na biologia, a gente tem aqui também. Pais mais capazes geram mais filhos, né? E pais menos aptos também pode gerar descendentes, porém, a ideia é que você sempre vai, as principais características vão ser passadas por o que a gente chama de mais capazes ali, né? Com funções de avaliações maiores. Mas a ideia dele é que você privilegie indivíduos com função de avaliação alta, mas, igual eu falei anteriormente, nunca despreze aqueles indivíduos com a função de avaliação extremamente baixa. Por quê? Até esses indivíduos com função de avaliação muito baixa podem ter uma característica genética que sejam favoráveis à criação de um ótimo indivíduo, de uma ótima solução. Então, essas características podem, por exemplo, não estar presente naquele cromossomo que está com a função de avaliação altíssima. Então, são características também importantes, né, que não podem ser deixadas para trás. Então, na seleção de pais, a gente tem essa característica. A gente considera um método simples, porém, a gente fala muito desse conceito de roleta viciada. O que é a roleta viciada? Você cria uma roleta virtual, onde cada cromossomo recebe um pedaço proporcional,
principalmente voltado ao valor que ele tem da função avaliação. É um detalhe que a soma desses pedaços não pode ser superior a 100%, porque vai de 0 a 100%. E um outro detalhe que a gente também, vocês têm que converter também, de certa forma, fazer uma regra de 3 para converter em graus, né, graus radianos, para você colocar corretamente ali aquele percentual. Você roda a roleta, e essa roleta, o que acontece? Essa roleta vai, de uma maneira igual o jogo de azar, ela vai mostrar os indivíduos que ela vai parar. Mas percebam o seguinte, se vocês têm, por exemplo, uma roleta assim, ó, o que vocês... Vou mudar de cor aqui. Por exemplo, você tem que uma faixa é verde, né? Aí você tem que uma faixa... Opa. Você tem uma faixa bem pequenininha, o azul. Aí você tem, por exemplo, uma faixa bem grande, né, do rosa. E deixa eu pegar mais uma cor aqui só para ilustrar. É o branco, aí vai sumir na apresentação. Vou pegar só mais uma cor só para não ficar... Vou colocar preto, tá? Então, você tem essa representatividade aqui que eu mostrei para vocês. Então, aqui é o rosa. O que vocês acham que acontece quando você roda uma roleta? É igual, como esse cara aqui é o que tem maior percentual da roleta, a probabilidade de sempre cair neste cara é muito maior, principalmente porque ele vai ter a função de avaliação muito maior. Então, por isso que a gente chama de roleta viciada. Por quê? A probabilidade de sempre cair nesse é muito grande. E a possibilidade de cair nesse aqui? O percentual é baixíssimo, né? Seria muito azar cair. Então, a gente chama isso de roleta viciada por causa disso, porque quem tem mais chances são aqueles que têm maior parte ali daquela percentual ali que vai estar representado na roleta em si. Então, é uma preocupação. É claro que eu não vou falar, desenvolvo. Eu, geralmente, é um método de seleção de pais, mas vocês podem fazer de uma maneira aleatória. O certo sempre é ter um método de seleção. Porém, você simplesmente pode falar que você pegou 2 cromossomos ali e fazer a representatividade. O que acontece aqui? Como que funciona, né? Existem 2 tipos de soluções, por torneio e por roleta. O torneio é mais ou menos isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 2 cromossomos, ele falou que a função aptidão desse primeiro desse cromossomo A, por exemplo, é 5, desse cromossomo B é 8, quer dizer, o torneio, quem ganha é o melhor, então, quem vai ganhar vai ser quem tiver a melhor função avaliação. Já a seleção por roleta, ele representa, no caso aqui, a função de avaliação de cada um, né, aqui, do 10, aí ele vai representar aqui na roleta, e, por exemplo, o que acontece? Ele vai falar assim, eu vou rodar a roleta, e caiu nesse cara, então, esse cromossomo 1 vai ser escolhido. Percebam que esse cara, o cromossomo 5, pode ser que ele nunca seja escolhido, principalmente pela representatividade que ele tem na roleta. Então, a probabilidade de sempre cair esses 2 e os maiores, né, principalmente, é muito grande, né? Então, é uma possibilidade muito grande de alcançar. Então, é uma forma de avaliação. Um exemplo que a gente faz de seleção do pais, por exemplo, se vocês forem usar o conceito da roleta, é você fazer uma regra de 3, né? Onde, aqui no caso, aqui são os indivíduos, os cromossomos, né? O valor total, esse valor total, gente, é importante principalmente para você fazer a regra de 3, né? Aqui a gente está falando em percentual e aqui em graus, né? Então, para você fazer a representatividade, é só fazer por exemplo, se você quiser a representatividade no caso, em percentual, né? Você transporta, no caso, percentual 62
vai equivaler a 100%, né? E você vai falar qual que é o 1, né, no caso, daquele valor, e vai fazer o cálculo para todo mundo. Em graus radianos também, você, no caso, vai fazer, né, que 62 equivale a 360 graus, quantos graus, no caso, 5,8 vai fazer. Então, ele faz uma regra de 3 e converte, no caso, essas funções, avaliação, para o pedaço, né, no caso da roleta, em percentual, e para, no caso, a questão de graus radianos, tá? Então, o conceito é fazer a regra de 3 simples, né, e fazer esse cálculo e representar, por exemplo, para fazer, isso daqui, gente, é só por causa da roleta, tá? Mas a função de avaliação, se vocês puserem, por exemplo, escolherem por torneio, que a gente falou anteriormente, você, por exemplo, poderia escolher, vamos ficar com dó aqui, o 9 com o 36, sem utilizar o conceito da roleta, tá? Então, eu posso utilizar a fórmula de torneio, que vocês vão ver que é muito mais fácil vocês utilizarem o torneio em si. Então, a roleta viciada, a forma de representatividade dela é essa, né? Percebam, se vocês perceberem, se essa roleta girar, esse cara aqui, ó, sempre vai ser sorteado, principalmente porque ele tem maior percentual. Esse 1 aqui, quase, muito raramente vai ser escolhido, se vocês utilizarem uma seleção dessa forma. Toda vez que a gente um conceito que a gente, uma problemática, né, que a gente tem, que a gente não pode girar a roleta dentro do computador, né, então a gente trabalha sempre com conceitos abstratos e não o conceito da roleta física, né, então tem essa característica. Então, o que acontece? A seleção dos pais, ela pode ser feita dessa forma, um exemplo de um algoritmo, né, principalmente, você pode gerar até porque vocês têm várias formas de programar e fazer, por exemplo, o cálculo da roleta de forma randômica no computador, porém, é uma forma de avaliar também, que seria uma forma de seleção, mas vocês vão ver que às vezes nem precisa fazer dessa forma. É bom se você quiser programar isso, né? Então, a ideia é sempre vocês trabalharem da melhor forma possível, tá? Todas as avaliações devem ser estritamente positivas, né? A soma, mesmo com avaliação negativa, ainda vai ser 360, né? Apenas para no caso, o conceito de 360 graus, você não pode ultrapassar. O problema de alocar espaço negativo com avaliação negativa, então a gente tem que evitar esse conceito, né, de valores negativos em si. Outro detalhe, que a avaliação igual a 0 nunca vão ser selecionados, principalmente quando a gente fala desse conceito da roleta, né, porque se é 0, quer dizer que ele nem vai ter representatividade graficamente na roleta, né. Os operadores de crossover e de mutação são os principais operadores em si que a gente vai estar trabalhando, né, então, são duas características importantíssimas toda vez que a gente fala. É uma versão mais simples do que a gente chama de operadores genéticos, né, claro que na ciência, lá na biologia, ele é muito mais trabalhado. Então, a gente não tem tanta essa... Não é um cálculo simples igual eu vou mostrar, né? A ideia dele é que a gente trabalha da seguinte forma, né? O operador de crossover é o mais simples, né? De um ponto, onde você simplesmente, você fala assim, ó, eu quero... Uma coisa que o crossover faz é você falar os pontos de corte. Aqui, ó, gente, é um gene, né? Aqui tem um gene, aqui tem outro gene, aqui tem outro gene. Aí, ele vai falar o que são os pontos de corte, onde eu posso cortar para fazer o crossover, o cruzamento com outro gene. Então, aqui, por exemplo, você seleciona os dois pais e fala onde vai ser o ponto de corte de cada um. Então, um detalhe importante, toda vez que a gente fala desse negócio, fala assim, ó, que você tem, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 gene, e você vai ter 4 pontos de corte ali, tá?
Depois de selecionado, você vai falar assim, aonde você quer fazer esse ponto de corte e fazer o cruzamento, tá? Então, o conceito, né, de que os pais nunca, sempre vão carregar o gene, né? Porque você define um ponto de corte e faz o cruzamento, igual a gente já mostrou anteriormente. A gente fala depois de sorteado, porém você pode, a gente fala também que é sorteado, porém ele pode ser também de forma arbitrária. Eu falo, eu quero cortar, fazer o corte no primeiro, no segundo corte, eu defino isso, né? Um ponto vai ficar à esquerda e outro à direita. Há um detalhe que a gente não precisa ter o mesmo tamanho em si, né? Eu não preciso dividir no meio, né? O primeiro filho vai ser composto pela concatenação da parte esquerda, que nada mais é mais ou menos isso que a gente já mostrou anteriormente, né? Deixa eu só mudar a cor. Mais ou menos assim, ó. Vocês vão ter. Vou colocar aqui 4. Mais ou menos isso. Eu vou só fazer uma forma de pegar esse texto inteiro, deixa eu colocar magenta. Esse aqui, esse aqui, esse aqui tem essa cor. Deixa eu escolher uma outra cor pro outro cara. Aí você azul, esse aqui é a representatividade, né? Aí você vai falar que você vai fazer o ponto de corte bem aqui, ó. Então, o que que acontece? Toda vez que ele fala, o filho vai fazer exatamente isso daqui, ó. Ele vai ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que que acontece? Nada mais é do que... Opa, magenta. Ele vai permanecer, esse cara permanece igual, representa ali. O outro pai também vai ficar com a mesma. O outro pai vai ficar também com a mesma cor. Só que o que acontece? Aqui, gente, ele vai fazer uma troca. Se eu fiz um ponto de corte aqui, esse vem para cá e esse vem para cá. O que que seria isso? Tirou todo o meu desenho. Ai, meu Deus. Tá mais ou menos assim. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Defini que meu ponto de corte é aqui. Deixa eu já desenhar aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4. Já defini meu ponto de corte. Esse cara é esse cara. Então, ele define aqui, isso aqui mantém os 3, né? Aí, quando eu falei que ele vinha para cá, né? Esse que ficou sobrando, então ele vou pintar aqui. Então, ele faz essa troca. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí, esse aqui é o filho, né? Ele vai ficar dessa forma. E o que acontece? Aqui fica assim. Então, esse aqui é o filho 1, filho 2. Esse aqui é o pai 1, né? E o pai 2, onde eles fazem o cruzamento. Então, o primeiro filho, ele vai manter a parte da esquerda, né? Que é essa parte aqui. E o outro, e ele faz a troca do onde que sobrou. Então, ele troca entre um e outro, ele fica dessa forma. Isso é um operador de crossover, gente. Aqui eu estou representando de maneira desenhando, né, de cores, principalmente para mostrar a forma, né. O operador de mutação já é uma coisa mais simples, porque simplesmente eu pego um valor daquele e mudo. Um detalhe importante quando você faz mutação, porque que é a mutação? Você pegar, mudar de uma cor para outra, escolher um cromossomo daquele e mudar. A probabilidade
no caso de fazer isso, tem que tomar um certo cuidado, porque quando você faz o crossover e quando você faz a mutação, você pode ter, por exemplo, um contador de quantas vezes você pode fazer isso. Por exemplo, se o seu algoritmo genético tem muita mutação, vocês podem ter um problema. Por quê? A mutação, você está mexendo demais nos seus cromossomos, né? E podem, por exemplo, fazer com que uma característica nova seja perdida, ou uma característica antiga boa, né, seja perdida. Então, a forma de você disseminar isso na população é muito grande. A diversidade da população é importante, quer dizer, que do jeito que ela já veio. Então, não façam muita mutação, por mais instintivo que seja, às vezes, você mexer. Então, o valor que eles falam que é de sempre manter abaixo de 5%. Então, fazer muito pouca mutação. Porque a mutação é mais ou menos isso, são duas formas, né, de fazer, onde a gente tem a forma de mutação, onde aqui, né, eu tenho um cromossomo, aqui ele pegou este cara aqui que valia 1 e ele colocou o valor 0. Isso é uma mutação, tá? E existe a mutação por permutação. Percebam que você tem uma sequência de letras, né? Onde ele pegou e falou o D vai para o B e o B vai para o D. Então, ele fez o que a gente chama de permutação. Você trocou ele de lugar, principalmente para melhorar a resolução do teu problema. Então, toda vez que a gente trabalha com a mutação, vocês têm que tomar esse certo cuidado de fazer essa representatividade, fazer esse operador não muito, tá? Tomem bastante cuidado de trabalhar com esse conceito toda vez que a gente trabalha. Para vocês juntarem os dois operadores genéticos, igual eu falei anteriormente, né? Pai 1 e pai 2, você faz o corte, né, igual mostrou aqui, depois da operação do crossover, ele troca, igual eu mostrei, né, e depois do operador, você pode, por exemplo, fazer uma mutação. Então, é muito bacana, né, de trabalhar, assim, é bem visível, né. Falei, ó, aqui que eu quero o meu corte, ele faz o corte, faz a troca de um vem para o outro, né, faz a troca aqui, gera os dois filhos. Depois de tudo isso, ele pegou e falou assim, esse último gene do filho 2 vai colocar aqui, eu poderia colocar a mesma cor, o marrom aqui, mas, por exemplo, eu coloquei verde. Então, eu faço essa mutação ali. Então, vocês, aqui nesse caso, aqui tá fazendo crossover, e aqui eu posso fazer uma mutação. Não necessariamente vocês precisam fazer os dois ao mesmo tempo, é a escolha de vocês. A população, vocês já notaram que ela é responsável por representar o problema, né? A população geralmente não pode crescer, diferente do que a gente vê muito, mas a ideia de quando você gera novos filhos, infelizmente, os pais não podem ir para a próxima geração. Então, a gente sabe que a população humana sempre cresce, sempre está crescendo, né? E, por exemplo, quando nasce um bebê, a gente sabe que ninguém vai morrer, né, em si. Então, porém, nesse caso, o modo da população é, se você gerou 2 filhos, você tem que escolher se os filhos vão permanecer, que vão para a próxima geração, ou se os pais que vão permanecer, ou se um pai e um filho vão para a próxima geração. Por quê? A ideia é que você não faça crescer muito aquela população, principalmente porque computavelmente, né, como vocês vão processar tanta informação. Então, é uma característica do módulo de população. Então, escolhi lá quem que venceu e acabou. O critério de parada, ele está ligado ao número de gerações. Então, por exemplo, eu posso falar que eu quero 3, 4 gerações para resolver o problema, então ele vai parar depois que eu tiver 3 gerações. Se a minha população começar a ficar muito variável, eu também posso fazer um critério de parada. Essa variabilidade você vai ter uma forma de analisar, através de uma função, alguma coisa assim. O valor da solução ótima atingida, por exemplo, você às vezes busca um valor específico. Então, enquanto ele for menor ou maior, dependendo do se é mínimo ou máximo que você está trabalhando, você fica fazendo. Ele achou uma solução
que o valor é menor que um valor que você está procurando, ou é maior que um valor que você está procurando, pronto, você achou. Isso é o critério de parada, né? Os parâmetros do algoritmo genético é o número da população, o número de indivíduos a serem selecionados, a taxa que a gente chama de taxa de reprodução e a taxa de mutação, é um cuidado que vocês também têm que tomar, principalmente porque toda vez, por exemplo, se vocês estivessem trabalhando em alguma coisa, em uma pesquisa científica, alguma coisa, essas duas taxas, elas iam ser computadas. Toda vez que vocês fizessem, por exemplo, um cruzamento, vocês iam lá e contavam um. Fez de novo, contava mais um. Então, o que acontece dessa taxa? Quer dizer, se a taxa é muito alta, quer dizer que você fez muito esse tipo de coisa para conseguir chegar a um resultado final. Então, você tem que tomar um extremo cuidado com isso para não exagerar, porque às vezes taxas muito altas não são bem vistas, principalmente quando a gente fala de produção científica e tudo mais. E o parâmetro de parada, que eu falei anteriormente, aí você teria que escolher qual que é o parâmetro de parada do teu algoritmo. O modo de população que eu gosto de utilizar e trabalhar é extremamente simples, né? Principalmente, eu gosto muito de usar o binário. A ideia de operador genético é criando esses dois filhos, igual eu já mostrei anteriormente, né? A ideia dele é que cria um filho novo, eu excluo o pai, né? Ou excluo o filho, se às vezes a solução que ele gerar ali não for muito boa. O módulo da população, ele vai entrar, ele vai ser executado. A ideia é que, às vezes, eu geralmente descarto os pais e os filhos são gravados na população em si. O tentar resolver, por exemplo, um problema de algoritmo genético usando o maximizar a função, ó. Eu tenho, no caso, percebam que eu vou maximizar a função, né? Eu tenho o valor de x, o valor de y, o intervalo dele é de 0 a 15, né? Então, ele faz o cálculo, né? Onde ele tenta maximizar essa função. Esse aqui é o valor da função, não é a função de avaliação, tá? É uma função que vocês podem estar utilizando utilizam e trabalham em algum cálculo matemático, né? Mas olha aqui, ó. Aí vocês têm, com essa função, ele fala assim, principalmente para que esse cara não seja igual a zero, ele falou assim, a função avaliação dele vai ser esse f de x mais 1. Então, a função avaliação dessa função ali de cima vai ser 1 mais o valor de x e y. Qual que seria, no caso, o valor agora? Aí ele fez assim, ó, ele fez os cromossomos, né? Gerou os cromossomos e fez, no caso, o valor para x e o valor para y. O valor para x e o valor para y é só vocês pegarem qual que seria a função de avaliação. É vocês fazerem um cálculo deste cara aqui, ó, dessa função, esse cálculo dessa função, para cada valor e para cada x, né? E o valor é 4 e 3. Aí você só substituiria aqui 4 e 3, né? E 3, por exemplo. Aqui, no caso, você faz o cálculo, usa o seno, faz o cálculo, e pega esse resultado, no caso, e soma mais 1. Isso daqui vai nos dar o valor da função de avaliação de 4 e 3, no caso. Aí ele vai calcular de 2 e 9, e assim por diante. Ele gerou, no caso, os cromossomos. Então, ele calculou 1 a 1, né, jogou o valor naquela função de x lá, e esse valor foi sendo calculado e sendo trabalhado. Então, é uma forma de vocês trabalharem, né, a junção, né, dos dois cromossomos. Uma coisa importante também, se vocês notarem, é que a gente também coloca, nesse caso ali, o valor somatório das avaliações. Então, esse somatório é muito bacana, principalmente quando vocês estão trabalhando
por exemplo, se vocês quiserem fazer uma roleta, como se diz, pôr em uma forma de roleta, vocês têm um somatório. Outra coisa legal desse somatório, vocês também podem, por exemplo, saber se está melhorando ou piorando. Então, por exemplo, o somatório ali vai diminuindo, vai aumentando, então isso aí é muito, muito bacana. Então, é uma preocupação, né, principalmente para saber como que está sendo aquele resultado, né. Nesse caso aqui, um detalhe aqui só para... Nesse caso aqui, ele fez o cálculo, né, fez os valores, eu fiz o cromossomo, a representatividade, né, do cromossomo, principalmente, eu estou representando os dois valores, né, ele faz essa representatividade, né, aí o que ele fez? O valor, né, a função dela sendo, e o intervalo, que seria a representatividade, por exemplo, na roleta, que eu estaria colocando, o cromossomo que ele representa e o valor. Então, percebam que aqui vocês colocaram o valor de x e de y somente para saber principalmente o valor da função de avaliação. O que mais importa aqui é o cromossomo. Então, aqui ele tem o cromossomo e o valor. Quando vocês, no caso, nesse caso aqui, ele fez o quê? Ele simplesmente falou, ó, esse cromossomo aqui, ele tem 9,5, então a representatividade dele na roleta é esse. Esse aqui na roleta é 13, então ele fez aquele cálculo de regra de 3, e percebam que este cara aqui tem uma boa representatividade também, né? Então, principalmente porque a função de avaliação dele é muito boa. Então, ele faz esse valor em si, né, de intervalo ali que ele está falando próximo da solução. Opa, volta. Demais. Aí eu falo também uma forma de sorteei, né? Até porque não tem a roleta ali. Sorteei, eu escolhi esse cromossomo e esse cromossomo para fazer a execução. Ele vai, o que ele fez aqui? Ele escolheu a minha função, o meu corte, né? E fez a troca, né? De informação de um para o outro, né? Então, ele fez o corte, aqui o corte, só voltando aqui, o corte ficou bem aqui, então ele trocou, ele escreveu essa parte aqui, que é desse daqui, e esse daqui veio para esse daqui. Aí depois, ele fez outro corte, percebam que ele fez 2 cruzamentos, né, em si, ele pegou, no caso, o valor e fez um outro corte, né, no caso aqui, ele, se vocês olharem, ver qual que é o pai que ele pegou, né, nesse caso aqui, ele pegou 11,001, então ele pegou um dos pais resultantes, ele fez outra escolha e cortou em outro lugar. Aí, nesse corte aqui, ó, ele fez a troca, né, de um para o outro, né. Nesse caso, gente, só a execução, no caso de para ver as melhores opções, e ele foi fazendo os cruzamentos que ele achou necessário. Aqui, no caso, depois que ele trocou, né, era daqui desse pai e esse foi para esse, ele fez uma mutação, ele pegou aquele gene que valia 1 e colocou 0. E assim por diante. Isso é o cruzamento, né, que ele vai fazendo, ele pega os dois pais, no caso, e vai fazendo o cruzamento de informações. Geralmente, o interessante é geralmente fazer uma informação, um cruzamento apenas e ver o resultado. Aí você pode, às vezes, fazer uma mutação. Ou, se você, por exemplo, fizer várias vezes um cruzamento, por exemplo, você pode pegar um filho daqui e desse filho fazer, por exemplo, fazer outro corte, fazer outro cruzamento entre eles mesmo, para ver se melhora, você também pode fazer, tá? Mas eu sugiro sempre fazer uma vez só, da primeira geração, você vai fazendo e vai também já encontrando soluções boas, né? A nova geração, né, no caso, ele pega os valores, né, e faz o cálculo em si, faz esse cálculo
são os detalhes, né, ele fala os novos valores, só que não se esqueçam, ele recalcula, né, faz o recálculo de todo mundo, né, em si. Percebam que o somatório da minha avaliação, ela, deixa eu ver, 144, ela aumentou, ela está 171 o valor dela, e eu gero totalmente a nova geração para fazer. Posso fazer de novo? Posso. Você vai, joga na roleta de novo, faz a execução de novo, faço o sorteio, né? Principalmente escolho, né, entre eles, faço novamente a operação de mutação, né? E vou executando. No caso, os pais, por exemplo, da terceira geração podem fazer gerar os mesmos filhos, tem que tomar cuidado com isso. O ponto de corte tem que ser variado, principalmente para não ter esse tipo de problema. A população pode perder a diversidade, principalmente porque às vezes você pode diminuir essa diversidade, porque antes você às vezes tem um número de indivíduos diferentes e depois você reduz, né, essa quantidade de indivíduos diferentes. O conceito de convergência genética é muito comum, principalmente toda vez que a gente faz cruzamentos não arbitrários, cruzamentos repetitivos, onde você vai diminuir a diversidade daquela população. Então, você já causaria um problema ali de sempre estar gerando os mesmos indivíduos, né? Aí, fazendo uma nova execução, fazendo outras escolhas, né, de corte, de cromossomo e tudo mais, olha ali o meu somatório de avaliação, ele foi para 280. Então, eu consegui um valor muito, muito, muito bom, né? Porque eu falei que eu queria maximizar a função. Se eu quisesse minimizar, então eu não estaria indo pelo melhor caminho. Mas ali eu já consegui de 170, de 140, eu fui para 280 a partir de uma segunda execução. O conceito ali, né, ele falou, o sorteio foi direcionado, quer dizer, querendo ou não, a roleta viciada ali pegou informação, buscou informação de valores mais altos, né? A ideia dele é trabalhar esse conceito, principalmente, né? Eu não gosto muito da roleta, eu gosto de fazer escolhas aleatórias, principalmente para vocês experimentarem essas informações e tudo mais. Então, é importante que vocês trabalhem, por exemplo, pode fazer uma escolha aleatória, sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Então, esse conceito do algoritmo genético, é esse algoritmo, né, que vocês estão vendo, né, é basicamente isso, que a gente já falou anteriormente. Eu faço a avaliação daquela população, faço quem que vai participar daquela, escolho 2 pais para fazerem a reprodução. O módulo da população, geralmente, eu excluo, jogo no lixo os pais, tem o critério de parada, que aí você escolhe qual que é o critério de parada, e vou fazendo esse ciclo até conseguir valores bons para a minha função. A ideia dele, que o operador de crossover vai considerar características importantes presentes nos pais, só que tem que tomar muito cuidado com valores, fazer isso muitas vezes, principalmente porque você pode estragar, né, a sua população, a diversidade dela. A mutação explora características que podem ser úteis, então, se ela for uma taxa relativamente baixa, quer dizer, você não fazer muito, você pode ajudar a fazer coisas bacanas e gerar soluções bacanas também. Convergência prematura, quer dizer, você achar que achou uma solução muito rápida, então, na verdade, às vezes você está achando soluções iguais, né? A ideia dele é aumentar a taxa de mutação e crossover, quer dizer, fazer mais vezes. E outro detalhe, quando você for escolher o filho, não escolher filhos duplicados, quer dizer, se eu gerei 2 pais, geraram 2 filhos e eles são iguais, você descarta um desses filhos, porque senão você vai começar a entrar num loop. Critério de parada, número máximo de gerações você pode fazer, a função objetivo, né, se você consegue achar um bom valor, e se você não acha que a gente chama de melhoria. O que é convergência? Seu algoritmo estagna, não vai mais para frente nem para trás, então quer dizer que você achou já os melhores valores para ser encontrados, né? A população inicial
Não pode ser pequena, mas também não pode ser grande. Então, tome bastante cuidado com relação a isso. Para melhorar essa representatividade, a ideia dele de você sempre buscar indivíduos no espaço de busca, ver, verificar o seu problema e trabalhar. O fitness é a função aptidão, né, principalmente de cada cromossomo. Tomem cuidado de calcular eles de uma forma eficiente, né, principalmente porque você vai ter gerações e com isso você vai ter, a cada geração você tem que calcular e você vai calcular várias vezes isso para saber. A função de avaliação, né, a ideia dela é quão bem esse indivíduo resolve o problema, é mais ou menos esse conceito. Vai depender muito do problema. O problema do cocheiro viajante pode ser a soma da distância, por exemplo, entre as cidades e o percurso. E a ideia básica, né, codificar o problema, gerar uma solução, selecionar. Selecionei, faço crossover, faço mutação. Lembrando, não necessariamente eu preciso fazer os dois, eu posso escolher fazer um e ver a avaliação dele. Continuo, aí eu entro nesse loop de selecionar e ir melhorando, tá? O conceito em si do algoritmo genético, ele não tem certas coisas que você não consegue fazer com o algoritmo genético. Então, se você tem algoritmos que executam coisas para o algoritmo, fazem cálculos exatos, algoritmos que a gente chama de algoritmos exatos, use ele. Se não, né, se você não tem, né, às vezes o algoritmo genético, dependendo da quantidade de soluções que você propõe ali, eles vão ser extremamente lentos ou até incapazes de obter uma solução. Então, tomem bastante cuidado na escolha, né? Toda vez que a gente está falando do algoritmo genético, é essa preocupação que vocês vão ter com relação a esse conceito do algoritmo em si sendo trabalhado, tá? Então, se você tem um algoritmo genético, um algoritmo exato, use o algoritmo exato. Se não tem, não utilize. Então, é mais ou menos esse conceito, né, que toda vez que a gente fala de algoritmo genético.